Fala pessoal, beleza? Boa tarde ainda, né? Dando continuidade, pessoal, a gente faz aqui o nosso recap no meio da semana, tá? A gente tem aqui, né, o nosso estudo de segunda, tá? Então, na segunda-feira, né? Pera aí que eu tô achando que esse daqui não é o de segunda, tô achando que eu salvei errado. Não, é o de segunda mesmo, né? Segunda-feira. É isso mesmo, segunda-feira, tá? Então, na segunda-feira, né, o que que a gente tinha de informação, né? Então, para tentar ser mais breve, eu já trago aqui para vocês. Então, próxima nova máxima, né, será a compra de H1 do gap de média, né? Então, é um ponto, né, que a gente nunca deixa passar, né? Mesmo quando tem um ciclo extremo, a gente ainda assim pensa na ideia desse setup. Principalmente, né, porque ele está dentro de fundo duplo, né? Eu tenho uma possibilidade de fundo duplo, eu tenho uma segunda possibilidade de fundo duplo aqui, que são possibilidades de bandeira de alta, né, em forma de fundo duplo, visto que a gente teve uma tendência anterior. Então a gente lembra, né, da ideia da H1. Por quê? Porque a gente teve, né, gap de média, né, duas barras fechando completas abaixo da média móvel de 20 depois dessa tendência de alta. Quatro barras de baixa, né, a gente teve aqui ó, inicialmente quatro barras de baixa, né, e depois um novo microcanal, tá? Mas ainda dentro, né, da mínima anterior, ressaltando, né, a ideia desse fundo duplo, o que não nos remete, né, ainda a rompimento, né, porque para ter continuidade, né, essa barra ela não poderia ter fechado como uma barra de reversão de alta. O fechamento da barra de hoje é uma barra de reversão de alta, por fechar acima, né, dos 50% da formação do seu corpo. Da máxima à sua mínima, né, o fechamento dela está acima dos seus 50%. Então ela é tida como uma barra de reversão de alta. Apesar do ciclo, né, H1 do gap de média, né, pode levar a algum repique de alta, bem como, né, a rejeição, tá, ao fundo duplo. Então, né, como a gente viu, né, essa certa rejeição, a gente pensou, né, na possibilidade do mercado conseguir algum tipo de repique de alta. Era uma possibilidade. Isso do gráfico diário, tá, pessoal? Aí a gente vai incrementando os tempos gráficos. Aqui nos 60 minutos, estava fácil, Luciano, o mercado desenvolver uma movimentação de alta? Não estava. A gente vê que a gente sempre pensa naquilo que está mais fácil e mais difícil, né? E aqui no próprio 60 minutos estava mais fácil ter uma tendência de baixa, manter, né, na verdade, a tendência de baixa. Desde esse impulso e fase de canal, né, o mercado vinha, né, trabalhando abaixo da média móvel de 20, tá? Então a gente tinha, na verdade, até um fechamento, né, na média móvel de 20. Então, dentro desse cenário, tendência de baixa no M60, dificuldade em reverter a tendência, né, sem os sinais de reversão, gap de média, algum teste da mínima da tendência ou, né, um ciclo extremo. Gap de média ainda é uma possibilidade de setup de venda, tá nesse cenário, mesmo tendo micro canal, já tinha tido L1 aqui, ó, bem discreta, e já havia tido H1 aqui ao final do dia. Bem como, né, o fechamento na média móvel de 20, é um setup de venda. Ainda é, né, um M2S. Apesar do micro canal de alta, os compradores pararam de comprar e produzir continuidade do micro canal, né, na MM20, né, ou acima da média móvel de 20. Se eles tivessem continuado, como a gente lê a média móvel de 20 como uma resistência, provavelmente esse microcanal iria muito mais longe, seria um mercado mais para modo comprado. Mas os vendidos conseguiram, né, uma perda de mínima, bem discreta aqui, né, mas tem uma pequena perda de mínima aqui, é possível você visualizar. Como a H1 e teve perda de mínima, né, e nova máxima, né, então teve a L1, né, aqui, ó. E aí também tivemos H1, a nova perda de mínima passa a ser uma L2. Tá? Então, como teve a L1 e teve H1, próxima perda de mínima, de maneira natural, né, seria uma L2. L2 normalmente é a venda da média móvel de 20, né? Ela é a venda desse setup, a venda do M2S. Né? O Brooks sempre fala sobre segundas entradas, né? Principalmente quando a gente tem um ciclo extremo. Então, a gente teve o ciclo extremo, que foi o microcanal, teve a L1, teve H1, então a próxima perda de mínima seria aqui, né, a condição de uma L2. Vindo como movimento de alta, a gente ainda tinha o gap de média, então a gente não poderia estar comprando alta na possibilidade de uma bandeira de baixa em forma de topo duplo devido a essa tendência. É o contrário daquilo que a gente acabou, né, de falar sobre o gráfico diário. Aqui no 15 minutos, né, pessoal? Aí, vejam como a gente vai, né, tentando juntar pontos, né? E às vezes um tempo fala uma coisa e outro tempo fala outra. E normalmente quando isso acontece, quando você tem tempos duelando, pensa na possibilidade de lateralidade, pense não em trabalhar, né, nas extremidades. Então, se o mercado vai muito longe, muito rápido, né, ele vem muito acima, por exemplo, desse topo, ou ele vem muito abaixo dessa mínima,
se lá aqui, né, acaba sendo uma tendência, né, vejam que aqui, ó, eu tenho, né, desde que o mercado fechou aqui acima da média móvel de 20, eu tenho mais de 20 fechamentos aqui acima da 20, ó, tá? E aí, como eu tenho mais de 20 fechamentos, eu tenho setups de compra. Eu tenho M2B, tenho gap de média, que são, né, bons setups de compra, tá? Então, dentro desse cenário, né, a ideia de continuidade para o dia seguinte, né, se ele viesse para uma movimentação de queda, ele ainda encontraria setups de compra. Vejam como tá, não tá casando a informação, né, entre os tempos gráficos. Isso deixa a possibilidade de lateralidade. Aqui falando um pouco sobre o dia, né, pessoal? A barra 1 do dia, tá? É essa daqui, ó. Como uma excelente barra de reversão de baixa, ela vem aqui em cima, volta e fecha muito próximo da sua mínima, então ela é uma excelente barra de reversão de baixa, fecha muito próximo de sua mínima, a favor, né, da tendência do M60. Então essa aqui ela fechou, né, ainda a favor daquela tendência anterior da média móvel, né, do tempo gráfico do M60. Então, dentro daquela movimentação inicial, né, que vocês conseguiram ver ali ao final do dia anterior, né, para aquela movimentação dos 60, aqui, né, foi a favor daquele tempo gráfico. E aí a gente tem um forte rompimento, a gente teve um forte, né, movimento de baixa, um impulso de baixa inicial. Normalmente, quando a gente tem um impulso, a gente trabalha a favor de uma perna 2. Então, a perna 1 ela termina quando ocorre a correção e a perna 2 termina quando ocorre a segunda correção. Então, aqui terminou a perna 1, aqui terminou a perna 2. Então, a gente teve um forte impulso de baixa, o mesmo estudo, né, ficamos a favor do impulso, buscando vender, né, para uma nova mínima. Então, quanto mais alto a gente vender, melhor. Uma nova mínima, né, e perna 2. Em alguns momentos, a perna 1 tem proporção para projetar os alvos da perna 2. Né, o Brooks fala sobre movimento medido, né, que muitas vezes a gente tem esse impulso, né, muito semelhante ao tamanho desse segundo impulso. Tá? E isso daqui se repete, né, por bastante. Então acaba sendo interessante. Não pagou, tá, pessoal? O terceiro alvo, ó, do rompimento desse pivô. A gente consegue ver que ficou aqui, ó, né, cerca de 50, 60 pontos aqui, né? Não chegou a pagar. Teve apenas, né, os dois movimentos, né? Aqui a gente vê a possibilidade, né, de uma movimentação de uma, duas, três puxadas, barra de rompimento, né, e nenhuma continuidade, né? Uma inside, na verdade, acaba até sendo, né, um modo comprador, né, quando você chega numa movimentação de terceira puxada. Pós três puxadas, né, a gente normalmente para de vender e aí a gente pensa na possibilidade de comprar se tiver espaço. Aqui teve uma boa outside bar, né, com espaço e retorno a 20, tá? Aqui, né, ainda tinha espaço, né, ao fundo duplo e a POC, né, no caso para essa venda aqui inicial, né, ainda tinha espaço para esse fundo duplo, que tinha que gerenciar, né, pessoal, como é que o mercado passa, né, desse fundo duplo. Todo fundo duplo é uma potencial lateralidade, então a gente precisa ver o rompimento, precisa ver a questão de continuidade. Esse rompimento podia ser avaliado nos 5 minutos, né, porque ainda estava dentro de até 40 barras. Aqui, né, o segundo impulso de baixa, depois, né, um retorno. Como falei aqui, era tendência. Como é tendência, fica mais fácil o mercado continuar subindo, tá? No 15 minutos. Então, preço entre a 20 e a 200, né, região de trap zone, isso aqui é do Oliver, né? Ele traz que essa região normalmente ela gera lateralidade, preço entre a 20 e a 200, né, essas médias elas tentando, né, afunilar a sua movimentação. Havia 23 fechamentos, né, a partir dos fechamentos acima da 20, a 23 fechamentos acima da 20. Era uma tendência fraca, né, mas ainda assim era uma tendência de alta. Como há setups de compra no M15, fica mais fácil a continuidade de movimento de alta, exceto uma forte e grande barra de reversão de baixa que reverta muito os fechamentos. Então, se porventura, né, durante a movimentação inicial, eu tenho isso, uma barra que sozinha reverte esse fechamento, a gente ia trabalhar com uma barra de reversão que ela ia ter continuidade por 5 a 10 barras. Né? E aí seria uma ideia diferente. Aí o tempo do M60 ganharia, né, mais interesse, tá? Dentro dessa possibilidade. Aqui a gente está nos 5 minutos, né, pessoal? Aqui aquela movimentação de três puxadas, né, ela fica mais evidente aqui. Aqui, como falei, né, você vê o rompimento, você vê a continuidade. Aqui, apesar do micro canal de alta, a gente compara, né, esse impulso de baixa com esse impulso de alta. Ele não chegou nem nos 50%, né, dessa movimentação aqui anterior. Mas ele chegou, né, na região de troca de polaridade, né, que é o fundo rompido, tá? Esse fundo aqui, né, que ele foi rompido, o mercado volta para testar essa região. Isso daqui também é bem comum, interessante observar quando, né, fundos são rompidos, principalmente de maneira forte. Olha o tamanho dessa barra de rompimento, né? Ela já te diz, né, que esse rompimento ele realmente aconteceu. Outro ponto, né, que ficou as projeções, né, de alvo desse pivô aqui, né, pouca coisa aqui abaixo, tá?
é que ele pagou, né, primeiro e segundo alvo, não pagando no terceiro, tá? O terceiro alvo ficou devendo. Aqui a barra um, né, ela acabou sendo uma barra de reversão de baixa. Essa daqui é a barra um, tá, pessoal? Tá assim o marcador aqui, ó, mas ela é uma barra de reversão de baixa, porque durante toda a sua formação ela fecha abaixo do seu 50%, falhando, né, o rompimento, tá? Falhando o rompimento de quem, Luciano? Da 200, da movimentação de 3 puxadas, tá? Da wedge, né? Ele acabou falhando esse rompimento, ou seja, ela nem fecha acima. Eu tenho só o pavio da barra acima, então ela não encontrou comprador acima da 200, acima, né, da própria wedge. Depois você tem uma 2BR, depois você teve aqui realmente uma boa barra, né, uma boa barra de rompimento de quê, Luciano? Dessa pequena lateralidade. Barra de rompimento, barra de continuidade. Apesar de pequena, ela fecha próximo de sua mínima, né? E aqui, né, mais continuidade. O mercado desceu em um micro canal de baixa. Primeiro movimento forte do dia, né, Luciano? Um micro canal de baixa. Normalmente a gente vai trabalhar a favor de uma perna 2. As vendas, né? A primeira venda aqui acabou sendo de uma L1 contra esse micro canal. Foi um bom micro canal, né? Desempenhou uma boa movimentação, mas vejam que ele falhou, né, em ter qualquer continuidade acima da média móvel de 20, não tendo nem mesmo fechamento acima da média móvel de 20. Então aqui a gente tem a premissa para trabalhar a favor de perna 2 e aqui é onde ele falha na média móvel de 20. Aqui teve uma venda de L1, né? Aqui seria uma possibilidade de venda, aqui seria uma segunda possibilidade de venda. Veja que ainda tinha espaço a nova mínima. Era a premissa mínima dessa movimentação, que o mercado fizesse uma nova mínima. Ainda assim, né, ele pagou o primeiro alvo, né, desse movimento projetado aqui também, tá? E aí aqui ele chega naquela wedge macro, né? Vejam que ele depois, né, desse outro microcanal, um segundo microcanal, o mercado não reagiu, né, por exemplo, de uma H1. Por isso que a gente acaba não comprando a H1. E isso porque você está tentando uma reversão de movimentos fortes. Aqui, né, era uma L1 contra um movimento forte de baixa, né? Para que esse movimento aqui gerasse, por exemplo, alvos de alta, né, você teria que chegar a um micro canal de alta, ele teria que reverter ele por completo. Isso ocorre menos, né? E aí aqui você teve um segundo micro canal, entrada de H1 não deu certo, teve L1, entrada de H2 não deu certo, teve L2, entrada de H3, né, acabou sendo o melhor ingresso para essa movimentação. E aí gerou uma boa movimentação de alta. Aqui tem uma grande distinção, né, desse momento para isso. Esse momento ele para na média móvel de 20. Esse momento, né, ele para e você vê perda de mínima. Você teve uma barra de dúvida, né, um doji, e aqui você teve também uma barra de dúvida, mas o fechamento foi acima. Porém, aqui nunca houve perda de mínima. Aqui você consegue acompanhar, ó, que o mercado não teve gap de média, Luciano. Beleza, teve o gap de média, dois fechamentos acima da média móvel de 20, pós tendência de baixa. Mas nunca houve perda de mínima. A primeira perda de mínima foi essa L1 aqui. E aí a questão das retomadas, né, elas também são importantes. Se o mercado não reage, né, depois de um microcanal de L1, de L2, né, de L3, né, significa que L4 significa que os vendedores não estão fortes e os compradores provavelmente vão retomar essa movimentação. Então aqui a gente tem que o preço, né, ele passou da média móvel de 20 e gap de média sem nenhuma perda de mínimo. Isso aqui é um indicativo de força, isso aqui não é indicativo de fraqueza. O mercado não está lendo, né? A gente fala que o ciclo ele se sobrepõe ao setup. Essa é a condição, né? Um forte ciclo, um grande microcanal, né? Ele se sobrepõe à questão do setup de gap de média. Então, um bom setup ele pode ser sobreposto por um bom ciclo. Aqui era a mesma condição, mas aqui ele falhou e teve perda de mínima, teve barra de baixo, aqui teve também outra barra de baixo. Claro, seria melhor se essa movimentação viesse, né? Para esse momento aqui mais lateral, com barras sobrepostas, com perdas de mínimas durante a sua formação, isso seria mais confortável para venda, mas não foi o caso. Então, nessa condição, você compara um movimento com o outro, e nesse caso aqui a gente tinha premissa de perna 2, não dá para comprar. Tá? Era buscar maneiras de vender, nem que seja pelo micro, né? Nem que seja pelo M1. O movimento mais forte foi o impulso de baixa, deixando o micro canal de alta lido como uma correção, principalmente por ter falhado, né, no caso, na média móvel de 20. Não operamos volta em V, né, por ser baixa probabilidade. Então, normalmente a gente não entra. Ah, Luciano, eu vou comprar essa H1 aqui para buscar essa volta em V, que o mercado ele vai fazer essa movimentação. Normalmente a gente faz isso depois que ele corrige para uma perna 2, tá? Normalmente a gente não trabalha a questão da volta em V, né, exceto depois que ela se apresenta. Às vezes, né, quando tem muito contexto, o macro está numa super tendência de alta, e às vezes a gente vê uma correção abrupta, né, aí a gente até entende que tem muitas razões, né, para entenderem aquele movimento como um pullback, né, mas aqui não era o caso, tá? Foi um movimento bastante agressivo. E lá nos 60 minutos, né, era uma tendência de baixa, né, então não faria sentido, por exemplo, você trazer essa linha de pensamento. Aqui é a segunda etapa, né, desse dia. No M5, né, teve
teve tendência de alta, quebra, né, da LTA do canal, aqui ao final do dia, ele quebrou a LTA, teve gap de média, está aqui o gap de média, e apenas nesse tempo o mercado pode reverter após algum tipo de teste da máxima da tendência. Então aqui nesse tempo, somente nesse, porque lá no 15 minutos ainda era uma tendência de alta, nesse tempo o mercado poderia, né, reverter. Aqui estava a máxima da tendência, tem um gap de média. A premissa do gap de média é algum tipo de teste da máxima da tendência. Ele poderia também romper isso daqui e levar, né, a continuidade. Estado comprimido das médias, né, isso aqui a gente sempre reitera quando o mercado está dentro desse cenário. Média móvel de 20, média móvel de 200, lateralidade ao final do dia. Então, tinha o estado comprimido das médias, tinha a lateralidade ao final do dia. Então, essas são as premissas, né, para a possibilidade de um Fab 4. Lateralidade pode gerar algum movimento direcional em caso de boa barra de tendência na abertura e barra de continuidade, né? No dia seguinte não foi o que a gente teve, né? A gente teve um doji na abertura e só a barra 2, né? Que acabou sendo uma barra, por exemplo, mais interessante aqui, né, para alguma continuidade. Como lateralidade tem mais de 40 barras, né, essa lateralidade tem mais de 40 barras, a gente ressalta a ideia, né, que fica a chance de rompimento de 50% para qualquer dos lados. Lateralidade ampla, né, demorou mais de 40 barras, né, ele podia romper tanto para baixo quanto para cima. São possibilidades, né, pessoal? A gente vai construindo. Tá? Aqui é aquilo que eu falei para vocês, né, teve a L1, ó, teve a L2, teve a L3, teve a L4, e vendidos não conseguiram nem mesmo um rompimento de uma pequena lateralidade. E aí os compradores, né, voltaram a participar. Aqui, né, encerrou, né, esse dia. Aqui, como eu falei, né, só no 15 minutos que a gente tinha melhor possibilidade de continuidade. É, Aqui foi o dia anterior, né, terça-feira, né, pessoal, aqui. Aqui a gente apontou o microcanal, o segundo microcanal, tá? Aqui a gente mostra a H1, né? Normalmente não é a entrada que a gente faz como movimento primário, né? Normalmente a gente não faz essa compra de H1 pós-microcanal, porque é um ciclo forte, né? Normalmente a gente acaba esperando uma segunda entrada, né? Que seria uma H2, devido ao ciclo, né? Dois microcanais de baixa, vendidos conseguiram um gap de média, né? Tá aqui o gap de média, a gente já havia apontado, contra uma tendência de alta. Apesar de ser um bom setup, né? O ciclo mais forte, né? É dos vendidos. O setup do gap de média tem a premissa de algum tipo de teste da máxima da tendência. Então, o setup de gap de média, ó, algum tipo de teste da máxima da tendência. A máxima da tendência está aqui. Então, o setup do gap de média ele tem a premissa, né, de trazer o preço para algum tipo de teste da máxima das tendências. Mais baixo, igual ou mais alto. Como teve dois, né, teve um grande impulso aqui, depois um microcanal, depois outro microcanal, talvez esse teste não seja, né, tão alto, tá? Então a gente vai tentando, né, extrair informações da movimentação, né, de quem está participando mais, né, mais comprador, mais vendedor, qual que é a frequência de barras que está maior, né? Aqui a gente está vendo, né, vendidos participando bastante, né? A gente tem muitos fechamentos de baixa e poucos, né, fechamentos de alta, tá? E os fechamentos de alta, né, ficaram com barras sobrepostas. Então a gente não está vendo grande pressão ou expressão, por exemplo, dos compradores, tá? Apesar, né, da possibilidade de bandeira de alta em forma de fundo duplo. O setup de gap de média tem premissa de algum teste da máxima da tendência. Pelo acúmulo de pressão vendedora, esse teste da máxima da tendência pode não ser tão alto, tá? Então a gente está tentando extrair um pouco mais de informação. Fechamento em barra sobreposta nos deixa a possibilidade de mais lateralidade, né? Assim como qualquer fechamento em barra sobreposta, né? Ele nos deixa a possibilidade de mais lateralidade. Aqui os 60 minutos, né, pessoal? Nos 60 minutos, a gente tinha, né, a premissa de perna 2, tá? Só retomando aqui, ó. A gente tinha uma movimentação de impulso, né? Aqui você vê impulso. A primeira correção, fase de canal, então tem, ó, uma puxada, uma segunda puxada, né? Uma terceira grande puxada, mais parabólica aqui. E aí o mercado retoma essa movimentação forte. Vejam que aqui ele construiu, né, o gap de média. Eu tive a venda de L1, mas não tive continuidade. Tive, né, o preço trabalhando dentro, né, de uma lateralidade, barras sobrepostas, ó, em praticamente toda a sua formação. Aqui um retorno, né, à média móvel de 20, possibilidade de M2B. Mas a questão, né, é que aqui, nesse tempo gráfico, o mercado deixou a premissa, né, de uma perna 2. A gente lê essa movimentação aqui, ó, como perna 1, tá? Esse primeiro impulso.
Aqui teve uma lateralidade, então a gente visualiza isso daqui como um impulso, já que a gente tem aqui muitas barras e aqui eu tenho poucas barras. E aí aqui eu vejo uma correção, né, uma correção de duas pernas em retorno, né, a princípio a média móvel de 20. Havia a possibilidade, né, do mercado cumprir a perna 2. O que que é a perna 2, Luciano? É uma nova máxima. Até que haja uma correção, por exemplo, aqui nos 60 minutos. Então, onde termina a perna 2? Onde terminar a correção. Se o mercado só vier aqui fazer a nova máxima e perder mínima, né, ali finalizou, né, a perna 2, tá? Então, aqui a gente ainda tinha, né, o início do canal, que é aquela premissa, né, de WEDs que dão certo. WEDs que dão certo renovam a inflexão e muitas vezes testam, né, aqui o início do canal. Então, o início do canal, né, é a possibilidade, né, dessa WED que deu certo. Seria a possibilidade do mercado lá nos 60 minutos ainda ver, né, toda essa movimentação como uma grande bandeira de baixa em forma de topo duplo. Lendo aqui, né, pessoal, impulso, canal, máxima do canal, WEDs que dão certo tendem a buscar a máxima do canal, inflexão renovada, aqui gap de média, teve a venda de L1, não teve sucesso, teve a venda de L2, não teve continuidade, né, não vem nem abaixo, né, da mínima do dia. O fechamento em barras sobrepostas e médias planas pode levar a falhas de rompimento ou correções para a continuidade. Então, sempre que eu vejo, né, essas médias nesse cenário, elas planas, eu penso nessa condição, né, que esses rompimentos iniciais eles podem não ser bem sucedidos. Então, a gente fica um pouco mais pé atrás, né, com a dinâmica de rompimento, né, nesse cenário. Topo duplo. O topo duplo da máxima do canal normalmente é lido, né, como uma grande bandeira de baixa em forma de topo duplo. Então essa região aqui seria uma região para parar, né, claro, de estar comprando. O mercado atinge essa região, mesmo que seja amanhã, né, no caso, a gente já, ou se ele tivesse atingido, né, no dia de hoje, a gente já não pensaria nisso. Principalmente se essa tendência durou muito tempo, pois em um tempo maior acaba sendo um retorno às médias ou, né, um setup de venda, tá? Então, lá nos 60 minutos, né, ele ainda está naquela construção, né, desse próprio gap de média, né, que muitas vezes é um setup lento, e aí ele ainda pode, né, ter algum tipo, né, de movimentação de queda a partir desse ponto. Isso é o que mais acontece. Se ele conseguir um rompimento, né, dessa grande movimentação aqui também, né, ou rompimento, por exemplo, desse pivô, aí tem esse movimento projetado aqui para cima, né, com o primeiro alvo mais ou menos aqui. Em tendências mais breves, acaba sendo mais fácil, no caso, a reversão. E aí, quando ele chega aqui, o mercado já reage, né, de maneira mais forte. No caso atual, né, por exemplo, no 240, no tempo, né, do 240 minutos, o movimento de alta, né, pode levar a um gap de média nesse tempo, né? E aí eu só acabei enviando, né, ali o print, né, da possibilidade do gap de média. Vejam que aqui no 240 é também tendência, tá? Não que seja necessário, mas como eu trouxe para vocês essa perspectiva, né, de um tempo maior no mercado às vezes está também, né, formulando um setup de venda naquele topo, né, de canal lá dos 60 minutos, né, acaba juntando, né, um pouco mais de contexto, tá, para isso. Aqui no 15 minutos, né, pessoal, falando um pouco sobre o dia, né, ao final do dia tornou-se uma tendência de alta, né, no 15 minutos, né, a gente estava falando dessa tendência aqui, ó, ao final do dia anterior, mais de 20 fechamentos acima da 20. Se eu olho daqui, ó, tá, desse ponto, né, desse último toque até aqui, ó, até esse teste, eu tive 24 barras. Então, com 24 barras, pessoal, fechando acima da média móvel de 20, eu tenho um M2B. 24 barras, né, inclusive leva para o 2HM, né, que é aquela condição de ter 24 fechamentos ou 2 horas sem nenhum toque na 20. O Brooks ele cita, né, o 2HM como um bom setup. O que tornava mais fácil a movimentação de alta. Tinha setups de compra no 20, né, que aconteceu na B6, né, que foi o M2B, e abaixo dela que aconteceu na barra 24. Então o setup de venda, né, ele veio acontecer aqui na barra 24, o setup de compra, né, você teve o gap de média, a entrada de H1, e aqui você teve uma entrada de H2, né, falando um pouco sobre a formação do dia. Gap de média já na fase mais fraca, né, da tendência, o gap de média a gente sabe que ele já não é mais esse M2B, né, ele não é igual, né, isso aqui é um setup mais forte, ele tende a levar o mercado aqui, por exemplo, né, para um teste da máxima da tendência. Já o gap de média, né, esse teste ele pode ser mais baixo, ele já não tem mais essa obrigação, por exemplo, de fazer esse teste acima, por exemplo, disso aqui. Aqui era um alvo, né, que havia ficado faltando, de pivô que eu havia mandado ali. O gap de média já é a fase mais fraca, tá, da tendência, então a gente tem essa interação. Bom setup de compra normalmente leva a uma nova máxima, né, em seu primeiro teste, ainda na fase, né, forte da tendência. Aqui, como eu falei,
né, era um primeiro toque, né, depois de 24 fechamentos. Esse foi o 24º fechamento. Então, seria aqui um 2HM, M2B, né, uma boa 2BR, uma boa barra de força, inclusive ela já vem acima, né, da barra a ser revertida. E aí ela acabou levando ainda uma nova máxima. Dia mais curto, né, pessoal? Apesar de ter aberto naquele Fab 4 lá dos 5 minutos, ele acabou, né, falhando o rompimento aqui da máxima. Ao final do dia, aqui a gente já foi, né? Setup de compra que aconteceu, assim, aqui a gente já ultrapassou. Aqui nos 5 minutos, né, pensando em movimentação, né, para o dia seguinte, né, no 15 minutos, ainda quanto ao fechamento, né, como a gente está, né, numa região com média mais plana, né, com uma movimentação, né, que não nos deixa muita informação, eu não tenho setups aqui, né, eu tô já numa condição, né, de lateralidade, tanto no 60 quanto aqui no 15. Ainda na qualidade, né, de um bom rompimento de alta, a barra seria de 1 a 2 barras de correção, né, e retomada. A retomada seria, né, no fechamento da máxima da barra 38. Aqui, pessoal, só estava explorando a questão de tipo de rompimento, tá? Aqui eu tenho ó, uma barra de rompimento, a B37 rompe, né, a máxima, tá, dessa lateralidade. A B38 negou a continuidade. Eu sempre preciso de rompimento e continuidade. Para quê? Para que o mercado continue indo mais longe. Quando ele falha isso daqui, né, eu não tenho a possibilidade de pegar aqueles melhores rompimentos. Né? A gente começou a falar sobre tipos de rompimento. Exemplo com uma barra de pausa, né, ou correção. Então essa daqui seria a barra de pausa. E essa daqui seria a barra de continuidade. Então seria rompimento, correção, continuidade. E isso levaria o mercado, né, a alvos mais altos, a quem sabe pagar já aqui, né, a perna 2, né, daquele movimento lá do M60. Era onde havia um contexto de continuidade. Pensando nos vendidos, como a gente está em lateralidade, né, tem dia que a gente pensa um pouco mais em um dos lados. Pensando nos vendidos, alvos para baixo requer rompimento e continuidade dos pivôs. E vejam que aqui o rompimento ele se encontra, pessoal, aqui no 15 minutos. Por quê? Porque mesmo desse ponto para esse ponto, lá no 5 minutos já tem mais de 60, 70 barras. E aí você pode ficar preso, né, num falso rompimento. Então por isso a gente joga, né, para um time frame maior. Fechamento do dia com barra. Fechamento do dia, né, com barra de rompimento na barra 37. Então a gente teve aqui o fechamento do dia ó, com barra de rompimento, tá na B37. B38 negando, né, o rompimento. Uma retomada com barra fechando acima da B38, né, seria lido como rompimento e correção e pode levar a alguma continuidade, seria uma possibilidade. Vejam que o rompimento, a barra de continuidade, ela tem obrigatoriamente que fechar acima, né, da barra de correção, porque senão ela fecha sobreposta e aí já não é mais continuidade, né, pessoal? Aí é só simplesmente, né, mais lateralidade. Barras sobrepostas nos remetem à lateralidade. No M60, a premissa de segunda perna de alta e nova máxima. Isso, né, só no M60, mas para isso precisamos de um rompimento ou um forte ciclo para auxiliar e levar o preço a cumprir a possibilidade de teste da máxima da tendência e, né, do gap de média, tá? Então, aqui já tinha o gap de média, né? A gente está falando desse setup. Ele poderia levar também a um teste da máxima da tendência. Seria uma condição. O gap de média, às vezes, ele é lento, né? A fazer essa movimentação, tá? É, aqui nos 5 minutos, né? Só para a gente falar um pouco sobre o M5. Dia de forte alta e forte baixa, né? Big up, big down, com preço chegando às extremidades com um ciclo forte. Normalmente é o ciclo que leva a continuidade, mas ainda assim a gente avalia, né, pessoal, a questão de rompimento e continuidade, o que aumenta, né, a probabilidade de rompimento e continuidade, tá? Porém, não tivemos. Veja que quando ele chega à nova máxima, opa, Luciano, eu tenho aqui, né, essa aqui é a barra de rompimento, Luciano? Não, só tem pavio aqui abaixo. Essa daqui é a barra de rompimento, ela é uma barra sobreposta. Ela não é uma barra que nos indica continuidade. Então, se ela não nos indica continuidade, ela não é nossa barra de rompimento, né? Porque ela nem tem fechamento acima da extremidade que ficou. A mesma coisa, né, para baixo. Eu tenho aqui também uma falha de rompimento, falha de rompimento, falha de rompimento. Bom ciclo, né, um bom microcanal, tá? Mercado chega forte aqui nessa região. Quando o mercado chegou, né, nessa região aqui, ele estava exatamente, né, no M2B, lá do 15 minutos, inclusive o 2HM, né, por ser 24 fechamentos. Então, apesar do ciclo forte, né, ele nunca apresentou continuidade. Se ele tivesse conseguido mais um fechamento aqui abaixo, alvos, né, desse pivô aqui a serem trabalhados. Bem como era, né, o preço realizando, né, o M2B no M15. Todo fundo duplo é uma potencial lateralidade, todo topo duplo também. Sempre precisa de continuidade.
Ciclo extremo, normalmente a gente ia trabalhar a favor de uma segunda perna, tá? Para essa movimentação, mas o que que o preço fez, né, pessoal? De imediato, ele já fez nova máxima. E ele fez uma nova máxima no microcanal de alta, mais forte do que esse microcanal. Então aqui, né, de maneira sistemática, a gente ia trabalhar a favor de quê? De uma nova máxima. Foi o que aconteceu? Não. Aqui foi um dia, né, que mesmo tendo uma boa premissa, né, o mercado acabou não levando, tá? A condição, por exemplo, de você ter pelo menos uma nova máxima, tá? Então dia de forte alta, forte baixa, né, aqui não tivemos. Falha de rompimento, que eu só coloquei a sigla, né, para o pessoal que é novo lá no grupo, né, que recebe os estudos, né, não ter dificuldade. Vejam que a B27, né, ela acabou sendo uma inside. Então aqui teve uma L1, aqui teve uma L2, né, e aqui, né, tivemos uma L3, né, aqui, ó, né, tivemos H3 e tivemos na L3 somente aqui, tá? É, L3 somente aqui. Então aqui tivemos uma L1, aqui tivemos uma L2, aqui é continuidade, ó, não tem retomada de máximo, perda de mínimo, e aqui é H4, somente de H4, né, que o mercado é, trouxe, né, alguma melhor, né, continuidade a esse movimento. Ele parou, né, bem na região da POC. Modo rompimento, né, só para destacar aqui alguns pequenos modos de rompimento que a gente teve, né. Aqui é uma pausa, né, pessoal. E aí você vê duas insides, né, você tem um movimento, um impulso de alta, né, duas insides, o mercado rompendo nessa movimentação. Aqui, né, ele falha numa região, né, de resistência, e aí você tem duas insides, aí o rompimento acabou acontecendo aqui, né, e aí acabou tendo rompimento e mais alguma continuidade. Aqui, né, posteriormente, ó, uma boa perna de baixa, né, levaria a premissa, né, e continuidade de uma perna 2, né, um microcanal, né, e uma segunda perna, tá? Que é, né, normalmente aquilo que a gente trabalha. Aqui tinha, né, a lateralidade ao final do dia, estado comprimido das médias entre a 20 e a 200, né, que seria a condição do FAB 4. FAB 4 temporário, né, por conta dos 60 minutos. 60 minutos impediu bastante, né, a questão de continuidade dessa movimentação. Aqui, né, era uma possibilidade, né, de leitura, né, de continuidade, né, ele tinha que fechar acima. Só lendo, né, mais um pouco aquela informação. Esse pivô aqui, como eu tenho até 40 fechamentos, eu posso ler isso daqui. Tenho barra de rompimento, Luciano. Eu tenho barra de continuidade, uma barra que fecha abaixo dos seus 50%. É uma boa barra de continuidade? Né? São perguntas que você tem que se fazer quando você está operando. Se ela fecha com 60%, né? Aqui, ó, aqui acima. Opa, Luciano, aqui eu já tive continuidade. Eu já ia trabalhar, né, rompimento, correção, né? Já tem a questão de continuidade. O mercado corrigiu, eu vou buscar qualquer razão para estar comprando aqui. Mas porque eu já tive rompimento e continuidade. Aqui eu ainda necessitava da questão de continuidade. Ó. Tenho barra de rompimento, não tenho barra de continuidade. Eu tenho uma barra de reversão de baixa. Ela fecha abaixo dos seus 50%. Então ela não é uma boa barra de continuidade. Forte ciclo dos vendidos, né? Aqui é aquela movimentação microcanal. Ó. Aqui você teve uma H1, então aqui você teve uma L1. Você teve, né, o mercado cumprindo a H2 aqui na própria outside. Depois, né, você teve uma venda de L2, né, aqui que trouxe, né, uma perna 2 de baixa, um bom ciclo, né, continuidade para pelo menos uma segunda perna. A segunda perna terminou aqui, ó, e aí ele ainda fez uma terceira perna. Forte ciclo dos vendidos, micro canal de baixa, com topo mais baixo, né, que é importante, vender a correção, né, com espaço a novas mínimas. Por que o topo mais baixo é importante, pessoal? Porque se ele não renovou máxima, ele pode, né, vir renovar mínimo. A falha, né, dessa estrutura leva à condição e possibilidade, né, dele vir fazer essa nova mínima, tá? Aqui é o fechamento do dia, né? Então, a B112, deixa eu só, aqui ó, B112, né, barra de reversão de baixa, negando, né, a questão de continuidade, B112, B113 negando a continuidade, retomada precisa ser, né, na barra inicial, né, para rompimento e correção, para ler isso daqui como rompimento, uma barra de pausa, duas barras de pausa, continuidade, aquele rompimento rápido, né, retomada precisa ser na barra inicial, para rompimento e correção em seu padrão, né, mais rápido, que é o padrão que nos paga mais rápido, né, pessoal? O melhor padrão. Aqui é o primeiro alvo, né, desse pivô. Falha de rompimento da lateralidade superior pode levar vendidos a buscar, né, o outro extremo. Então, quando, né, a gente tem uma falha de rompimento, por exemplo, de uma condição, de uma movimentação que a gente está vendo como lateralidade, quando ela falha, muitas vezes os vendidos, né, ele vem buscar esse outro extremo aqui. Então, vendidos poderiam, né, testar essa outra mínima, vendo isso daqui, né, como uma falha de rompimento. Não tem característica de rompimento, tá? Aqui, né, encerrou, né, nosso, nosso estudo, tá? Gráfico diário, né, pessoal? Fechou mais uma vez com barra sobreposta. Já temos aqui a condição de uma H2, tá? Já é uma segunda entrada, essa máxima aqui.
tá? Então, a gente tem que ir para tempo menor, né? Filtrar um pouco mais. Como falei, né? Um bom impulso, depois um microcanal, depois outro microcanal. Então aqui eu tive uma H1, tive perda de mínima na barra atual e tive retomada de massa. Então aqui eu já tenho, ó, a condição de uma H2, tá? Então aqui a gente já tem, ó, uma H2. Por quê? Porque ele retomou massa. Então aqui já seria a condição de uma segunda entrada. E aí a gente vai lá para tempos menores, tentar extrair um pouco mais de informação para ver, né, se a gente ainda tem possibilidade de continuidade. Um bom ciclo, né, pessoal? Uma boa estrutura. Né? A princípio, Luciano, a gente tem, né, uma certa estrutura aqui. Né? Aqui, como a gente citou, né? Aqui a gente teve a WED, né? Só que o mercado já cumpriu, né, pessoal? Bastante coisa. A gente teve questão de WED, a gente teve o mercado renovando a inflexão, a gente teve perna 1, correção, e a gente teve perna 2. Correção aqui, trava aqui, né, pessoal, na região da POC. Deixa eu colocar aqui no contador de candles aqui, que aí se eu precisar falar de algum número, né? Então ele trava aqui nessa região da POC, ó, vejam que o rompimento aqui não aconteceu, a gente já vai lá para os 15 minutos. Então aqui o movimento inicial foi de baixa, né? Foi uma movimentação de baixa, teve notícia, né? Conseguiu nova máxima, não tem um rompimento, a gente está dentro desse range, ó, dessa máxima e dessa mínima. Sem rompimento disso daqui, né, a gente fica sem direção. Então, se o mercado começa a trabalhar aqui dentro, eu tenho essa região de POC, que acaba sendo uma possibilidade de magneto. Não tenho, né, grandes gaps abertos aqui afastados. Ó, a gente tem aqui esse gap aqui, ó, mas ele foi fechado, né, aqui já na mínima da B8, então nem tem o gap aberto, só tem a região de POC. Então, no caso de movimento de baixo, a região de POC, né, pode acabar atuando, né, como possibilidade de magneto. Tem fundo mais alto, posso ligar uma LTA para ver se o mercado também, né, encontra pausa, né, nessa própria LTA. Os topos, né, começaram a ficar mais altos. Tem aquela premissa, né, pessoal, de teste da máxima, tá? Que é desse canal aqui, né? Então o mercado vir testar, né, o início, tá? Desse canal, tá? De baixa que a gente teve aqui. Tá? Então seria, né, a possibilidade ainda, né, dele vir aqui. Aí a gente vai para mais tempos gráficos tentar extrair um pouco mais de informação. Aqui nos 60 minutos. Luciano, isso daqui é um microcanal. Tá, mas ele é bem fraco, né, pessoal? A gente tem uma barra sobreposta, outra barra sobreposta, né? Então, não vejo grande pressão dos vendidos. Isso aqui está uma correção bastante lateral. É lido ainda como uma correção comportada. Então, na 9, na 20, né, ele ainda pode encontrar suporte. Então, a ponto de atenção aqui também. A 20, né, a própria 9, tá numa fase mais forte. Não parece ser uma fase forte. Não foi um bom ciclo, né? Não chegou a ser um microcanal. Se tivesse sido um microcanal, né, a gente teria um pouco mais, né, de condição de pensar em continuidade. Aqui no 15 minutos, ó, foi os rompimentos que eu falei para vocês que a gente avalia, né, rompimento e continuidade. Ó. Opa, Luciano, daqui aqui, ó, 33 fechamentos. Imagina quantas barras vai ter lá nos 5 minutos. Então, se eu vou avaliar esse rompimento aqui, ó, eu preciso avaliar ele aqui pelo 15, tá? Beleza, Luciano. Então eu tenho aqui a B1 como barra de rompimento. Ótimo. B1 como barra de rompimento. B2, barra de continuidade? Não, né, pessoal? É um inside. Normalmente, a inside em uma barra, em uma região de rompimento, né? Se ela tiver um corpo de alta, a gente até busca algumas compras aqui pensando, né, na possibilidade de falha. Claro, tentando casar mais contextos, né? Não de maneira isolada. Opa, Luciano, ó, uma movimentação de uma, duas, três puxadas, tem certa proporcionalidade, né? É uma região de três puxadas, além da região de rompimento. Fechou o gap, é um local onde muitos vendedores realizam lucro, né? No caso, né? Nesses fechamentos de gap. Muitas vezes o mercado até troca a sua direção, tá? E aí aqui foi a barra de notícia, né, pessoal? Aqui a gente teve que reconfigurar, né, o mercado. Depois disso daqui, né, ele acaba apresentando essa movimentação de alta. A movimentação de alta, ela tinha a sua possibilidade lá nos 60 minutos. Aqui no 15 minutos não ficou muita coisa clara, né? A não ser a troca de estrutura. O mercado deixa uma mínima e aí ele faz essa máxima. Não é um microcanal, são três barras, tem perda de mínima. Vejam que o mercado, né, com as médias flat, encontrando, né, esses níveis de resistência, viu o up do dia anterior, região de POC, topo duplo, né, médias planas, né, vejam a dificuldade de romper. Aqui ainda não tinha. Né? Lembra aquela fala que a gente colocou, que é de que o mercado, né, quando ele vai romper, normalmente ele corrige? Aqui seria a mesma condição para a movimentação de queda. Ele gera um impulso de baixa, ele volta nas médias com elas mais realinhadas, para depois tentar continuidade. O que ele fez? Ele não deu continuidade para essa movimentação. Ele faz o contrário para a movimentação de alta. Ele leva
a um novo extremo, aí ele corrige, aí as médias começam, né, a ter um realinhamento para alguma continuidade, tá? Então, dentro desse cenário, né, de lateralidade, isso aqui é comum, o mercado fazer uma extremidade e falhar. Lá nos 5 minutos, isso aqui foi um excelente microcanal. Aqui, né, o mercado voltou para testar a POC do 5, né, do 15, e fechar, né, esse gap, né, que eram pontos, né, de magneto dentro, né, dessa característica de lateralidade. É você pensar e olhar para o preço, exatamente quando fechou, por exemplo, a B9, se com essa condição de média, né, você espera o rompimento desse pivô e projeção de alvo de maneira direta. Então, você não, razoavelmente não deveria estar comprando aqui, né? Talvez, né, até buscando alguma razão para vender. Final do dia, né, pessoal, pensando ainda nessa movimentação. Aqui, uma movimentação de 3 puxadas, né, como aqui engloba muitas barras, né, do 15 minutos, essa rompimento e continuidade tem que ser visualizada aqui no 15, né? Toda vez que você estica de um ponto ao outro e você vê que passa, né, de 40 barras, você sobe o tempo gráfico, né? Só ressaltando essa ideia para você evitar falsos rompimentos. Aqui também era, né, o topo da máxima, né, dessa movimentação mais ampla. Vejam que aqui também, né, esse rompimento já tem mais de 50 candles, então ele já tinha que ir lá para os 60 minutos para eu confirmar isso daqui, mas nem chegou a pensar, né, nessa possibilidade. Fechamentos acima da 20, né? Eu tenho aqui, ó, 15, né? 19, 20, né? Até o final do dia, cerca de 22. Já está mais fraco. Mas ainda assim, isso aqui é lido como M2B. E pode retomar, né? Porque ganhou a característica de tendência. Tem setup de gap de média aqui abaixo. Preferencialmente, né, pessoal? Se ele acontece, ó, dentro desse fundo. Como assim dentro desse fundo, Luciano? Ele pode vir abaixo, contanto que ele falhe o rompimento, volte e tenha a retomada, né, aqui posterior. Ele pode levar a máxima, teste da máxima dessa tendência, ou da POC, né? Aqui a gente vai ter que ver, né, se ele tiver rompimento e continuidade, aí trabalhar, né, esse movimento projetado aqui a princípio, tá? 200 ao meio da tela, normalmente é característica de lateralidade, pode ter big up, big down. Se tiver movimento amplo, né, Luciano, de baixa, região de POC, tá? Fica de olho nessas regiões. Essas regiões, né, quando a gente tem cenário de lateralidade, acabam sendo bem interessantes. Ó, cenário de lateralidade, falhou em cima, falhou embaixo. Falhou aqui uma segunda vez antes de retomar, tá? Ainda gerou uma correção, um M2B aqui na 20. São, né, interessantes em cenário de lateralidade. Aqui tem um certo alinhamento comprador, 9 está acima da 20, a 20 está acima da 50 e estamos acima da 200. Então fica mais fácil esse mercado aqui desempenhar uma movimentação de alta. No 15 minutos somente, né? Lá no, ele pode vir aqui, né, testar 20 lá dos 60 minutos, né, e aí depois retomar ainda uma movimentação de alta, tá? Então aqui a gente tem, né, uma movimentação de 3 puxadas. Ponto de inflexão, né, pessoal, se encontra aqui embaixo, certo? Ponto de inflexão aqui embaixo, está afastado. Para ter uma perna 2 de baixo, ponto de inflexão, né? Aí, normalmente, o que é o que acontece? O mercado ele corrige, né, para deixar uma segunda perna, tá? Para fazer uma nova mínima. E em alguns momentos, né, essa perna 1 tem proporcionalidade com a perna 2, tá? Abaixo dessa mínima, rompimento. Como que a gente está lá no diário? A gente está numa H2. No diário seria, né, a possibilidade de alguma continuidade, mas nossa barra fechou sobreposta, né, então ela é pouca informação. O Brooks fala que quando você tem fechamentos em barras sobrepostas, você tem pouca informação e às vezes você precisa guardar mais barras. No M5, barra 1, excelente, né, pessoal? Vejam aquela lógica, né, sobre rompimentos. Ó. Luciano, desse ponto a esse ponto, beleza, eu tenho 40, né, fechamentos aqui. Ó. Esse ponto a esse ponto eu posso trabalhar rompimento. Desse ponto a esse ponto, Luciano, se eu trabalho com isso daqui, ó, eu tenho 100 barras. E aí, se eu tentar ler isso daqui dessa maneira, porque aqui ó, foi um rompimento e aqui foi continuidade, porque foi uma boa barra de continuidade. Né? Se eu ler isso daqui dessa maneira, eu vou trabalhar esse pivô aqui. Ó. Vejam que ele não pagou o alvo desse pivô. Aí você fica, né, buscando alvos que o mercado ainda não vai, né, te entregar, porque você está usando, né, o rompimento de um número de barras excessivo. Mas vejam que aqui, ó, o primeiro e o segundo alvo do seu pivô, né, que você trabalhou ali, né, os, os alvos, né, ali dentro da proporcionalidade, e aqui também, ó, um pouco antes, né, aqui ele chegou a pagar, ó, de pivôs menores, ó, aqui ele pagou o terceiro alvo, aqui não, aqui ele ficou devendo, mas aqui ele pagou. E o Brook sempre fala, né, que é para você trabalhar primeiro os pivôs mais próximos, ó, pagou o terceiro desse, pagou o terceiro desse, mas não pagou o terceiro desse, tá? E se você pegar o maior, ele não pagou alvo nenhum, tá?
Então, lembrar, né, desse ponto de atenção ali à proporcionalidade. Aqui as notícias, né, pessoal, de 9h30, elas vieram positivas, né, a grande maioria ali veio acima, né, da perspectiva. O mercado não renova mínimo, teve ainda algumas possibilidades de venda, né, aqui, ó, você teve uma possibilidade de venda, né, aqui, uma, uma boa barra, né, fechando mais próximo de sua mínima, né, e aqui a favor da 20, né, e a favor das demais médias, né, gerou, né, uma movimentação de duas pernas, mas não gerou, né, a nova mínima, por exemplo, o pagamento do terceiro alvo, nem mesmo, né, 100% da barra 1. Tá? O mercado precisou ser reconfigurado, né, pessoal, depois dessa barra aqui. Essa barra aqui, ela tem uma boa bagunçada no mercado. Ciclo, né, Luciano? Opa, aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. 7 barras, 8 barras, né, sem nenhuma correção. Então eu tenho um micro canal aqui de 8 barras. Uma barra, né, de baixa. Normalmente a gente trabalha isso daqui, né, a favor da perna 2. Né? É o primeiro ciclo que o mercado apresentou, né? A primeira movimentação extrema. A gente estava numa tendência, né, numa provável tendência de baixa, né, numa estrutura, né, de baixa. Eu tinha topos, né, e fundos, né, aqui a princípio descendentes. Né? Na verdade essa movimentação ela é assim, né? Aqui, ó. O mercado veio até aqui, e aí ele veio até aqui, né, e depois ele veio para cá, tá? E aí o mercado, né, ainda assim, ó, tinha topo mais baixo. Então ainda estava na possibilidade de uma estrutura de baixa. Falhou mínima, o mercado veio retomar máxima, né? Ele retomou essa e retomou a outra. A questão de rompimento, né, Luciano? Ó, de novo. Luciano, daqui aqui eu tenho 17, né, barras. Se eu estou avaliando o rompimento, essa barra aqui é uma barra de rompimento? Ela fecha ali razoavelmente no seu 50%. Tá, vamos chamar essa barra aqui de barra de rompimento. Seria melhor se ela fechasse em 60%. A barra 26, ela dá continuidade, ela fecha sobreposta, né? Ela não ultrapassa a máxima da barra anterior. Se ela não ultrapassa a máxima da barra anterior, indica que compradores eles deixaram de comprar acima dessa máxima. Ou seja, eles não estão mais acreditando que o mercado vai romper esse pivô, ou muito menos, né, ele vai romper esse outro pivô. Então eu tinha dois pivôs aqui a serem rompidos. Poderia usar a máxima intraday também, né? Se a gente usa a máxima intraday, né, a máxima de hoje, isolando, né, as barras mais recentes, né, o nosso dia, aqui eu não tenho, né, nem tem barra de rompimento, né, que fecha sobreposta, que não é uma boa indicação, por exemplo, um rompimento de continuidade. E aí depois eu tenho uma inside. E aí eu tenho uma outside bar, né, uma inside e uma outside. A outside, né, já é uma barra mais forte, vindo da extremidade, seria uma venda, né, aqui para pegar um scalp de retorno à média móvel de 20. Isso acabou, né, tendo uma movimentação de duas pernas. O mercado voltou, pessoal, ainda para fazer um fundo mais alto. Fundo mais alto, fundo mais alto. Testou a região de POC, fechou o último gap que estava aberto. Por que esses gaps, né, de microcanal às vezes são fechados? Né? Só relembrando um ponto. Esses gaps, né, essas pegadas que ficam, né, de que quando começa um ciclo extremo, normalmente é a região, né, onde os compradores iniciaram suas compras mais fortes. É onde saiu, né, de um mercado de barras sobrepostas, ó, barras sobrepostas, os gaps sempre sendo fechados, né? Sempre sendo fechados, a ausência de gap, ausência de gap. Opa, Luciano, tem um gap aqui, foi fechado. Aqui iniciou um ciclo extremo, né? Ele deixou esse gap, posteriormente ele deixou esse outro, depois ele deixou esse outro, deixou o mercado mais direcional. E aí o mercado voltou para essa mesma região, onde eles começaram a comprar, onde também ficou uma pegada de volume aqui, né? E aí aqui eles retornaram à compra. Aqui tem uma movimentação interessante, tá, pessoal? Porque aqui, ó, eu tive um pequeno microcanal, tá? Aqui, ó. Microcanal. Todo microcanal é um movimento climático, né? Ele é um clímax. E esse clímax, né, ele pode atuar como impulso. Aqui, quando ele volta, né, de maneira rápida, até 5 barras, por exemplo, o Luciano teve aqui um microcanal. E aí eu tenho uma, duas, três, quatro, 5 barras, de repente ele forma outro microcanal. Aqui eu ainda vejo como uma movimentação climática. Não teve tantas barras, tá? Quando a gente fala sobre clímax ou volta em V, essa movimentação ela é breve, tá? Ela precisa ser apresentada e ela precisa voltar de igual e igual força, tá? Preferencialmente, né, quanto mais rápido ela voltar, melhor. Claro que ela pode voltar, por exemplo, esse microcanal voltar assim, ó. Opa, ele corrigiu, Luciano, e voltou. Esse é um tipo de volta em V, né? É a volta em V mais comum, inclusive, né? Onde ele encontra uma pausa, retoma para depois ele reverter. A gente só vai trabalhar na venda pesado depois que ele faz isso aqui, né? Depois que ele reverte. Aí a gente pode vender correção, aí a gente vai trabalhar a projeção, por exemplo, de todo esse pivô, mas antes não. Aqui teve uma pequena volta em V, um clímax de venda, né? Com uma volta climática dos compradores.
Os compradores, ó, eles reverteram toda essa movimentação aqui, ó, que é esse microcanal. Esse microcanal de baixa de uma, duas, três, quatro barras foi revertida aqui, né, pelos compradores. Teve ainda uma pequena pausa aqui ao meio, ó, mas eles reverteram. Quando eles revertem, né, isso aqui, você pode trabalhar os alvos dessa movimentação aqui isolada. Aqui seria para você trabalhar o primeiro alvo dela e aqui, né, o segundo alvo, tá, dessa movimentação aqui isolada. A gente já trabalhou isso aqui em outros momentos também, tá, pessoal, de vídeo. Só estou retomando, né, essa informação, né, para ficar ali também mais uma, uma, uma ideia, tá? Aqui a movimentação de três puxadas, né? Movimentações intraday, né? O dia de máxima de hoje, uma segunda máxima, uma terceira máxima, tá? Aqui a gente também não consegue ver, né, continuidade. Mesmo, né, sendo um ciclo extremo, né, aqui teve uma venda de L1, teve uma retomada, teve uma venda de L2 aqui também, né, com um certo espaço de retorno, a princípio a média móvel de 20, né? Como não foi um bom micro canal de baixa, né, não daria ainda para esperar tanta coisa dessa movimentação. Aqui um gap de média, ó, se tornou tendência de alta, né? Aqui já havia tido de uma barra, viu, pessoal? Você der um super zoom, bem aqui teve um de uma barra, não retomou a máxima da tendência, e aqui posteriormente, né, um de duas barras. O mercado tem certa lateralidade, né, de novo, tem a 200 aqui, se ele abre com uma barra de tendência de baixa, né, ou abre rompendo isso daqui, né, como a gente tem esse estado comprimido, 20 próximo da 200, a 200 plana, se o mercado faz isso daqui, né, e eu tenho uma segunda barra de continuidade, isso aqui pode deixar um modo vendido por um bom tempo, tá? E aí, né, trabalhar, né, até as extremidades, né, até aqui, né, seria, né, o modo posicionado, né, para a gente ver rompimentos, né, de fundos anteriores, tá? Então, seria trabalhar a princípio até aqui, né, pensando em movimentos de correção, fundos, né, anteriores, tá? Para ter correção, para ter continuidade. Isso seria, né, a condição de um Fab 4. Eu tenho uma certa lateralidade ao final do dia, tenho a 200 plana, tenho, né, esse estado comprimido. Para movimentação de alta, Luciano, por conta do 15 minutos, pode ainda também, né, entregar alguma movimentação direcional. Lá no diário a gente está numa H2, mas a gente está em barra sobreposta. É pouca informação, pessoal. Para movimentação de alta, interessante, né, observar pelo menos, né, rompimento e continuidade desse topo. Luciano, rompimento e continuidade desse topo pode ser nos 5 minutos? Não, já tem 47 fechamentos. Então esse rompimento aqui, ó, já teria que ser lá no M15. Então, para eu acreditar em rompimento e continuidade, agora a gente precisa, né, que essa movimentação ela aconteça aqui. Porque, deixa eu só trocar a cor aqui, pessoal. Porque se eu tenho isso aqui, né, e a minha barra seguinte, né, faz isso aqui, eu tenho a barra seguinte, né, vindo para uma inside, uma barra de baixo, né, e eu tenho perda de mínimo e mais uma barra aqui, esse rompimento ele já se complicou. Eu ainda tenho possibilidade de rompimento, correção de até duas barras e retomada. O que seria retomada? Retomada é o fechamento, né, de uma barra acima, né, de todas essas extremidades. Aí a gente pode trabalhar rompimento e pegar, né, a projeção desse pivô aqui, tá? Isso é uma condição de rompimento. Outra condição de rompimento, né, Luciana? A melhor de todas, barra de rompimento, barra de continuidade, e aí é só pegar as projeções. Esse aqui geralmente paga a gente mais rápido, tá? E aí tem a falha, né, pessoal? Falha de rompimento, tem rompimento tardio, né? Opa, Luciano, a gente tem aqui barra de rompimento. Ficou um certo pavio. De repente, a barra seguinte faz isso daqui. Opa, deixa eu só trocar a coloração aqui. Barra seguinte faz isso aqui, né? Bom, eu tenho uma 2BR, uma região onde eu gostaria de ver uma continuidade. Esse rompimento já se tornou bem mais difícil, né? Vocês concordam que a lógica, né, para esse rompimento ela acabou de ficar bem mais difícil, né? Eu tenho uma reversão de duas barras no local onde a gente queria ver algum tipo de continuidade, tá? Então, é, são possibilidades. Aqui, né, para movimentação de queda, né, tem a possibilidade do gap de média, né, mas a tendência até que é recente. E se eu for lá para os 60 minutos, né, pessoal? Aqui, ó. Se eu vier aqui para o M60, como a gente ainda está com essas médias, né, semiplanas, e eu não tenho uma tendência de alta, se o mercado quiser realmente vir, né, a testar essa mínima ou testar essa outra mínima, ele tem possibilidade, tá? Por quê? Porque eu não tenho uma tendência. Aqui eu tinha tendência, aqui eu tinha tendência, tá? Aí ele fez, né, cumpriu a movimentação do, da nossa inflexão, né? Nossa movimentação de três puxadas, renovou a inflexão, fez perna um, fez perna 2. Ele fez aquilo, né? Que é o mínimo que ele devia fazer.
A perna 1 terminou aqui, a perna 2 terminou aqui. Beleza, ele cumpriu, né, Luciano, essa movimentação. Certo, ele cumpriu essa movimentação. Então, aqui eu já não tenho mais premissa. Então, ele pode, né, tornar essa movimentação aqui, ó, esse teste da POC, esse teste da mínima, né? Aqui fica aquele teste lá que a gente havia falado, né? Então, tem espaço para descer. E as médias, né, ainda estão, né, relativamente emboladas. Então, fica um mercado sem setup, né, com mais liberdade, por exemplo, para movimentação de alta ou de baixa. Teve uma leve estrutura de alta? Teve, né? Mas muitas vezes a gente vê esse tipo de estrutura aqui, né, que é uma movimentação de mercado começa a fazer topos mais altos, né, mas ainda assim, né, continua a fazer mínimas mais baixas também, né, que é triângulo expandido, né? Então, a gente também tem que ficar atento, né, a essa possibilidade. Não temos setup. Quando a gente tem setup, né, é outra história. Temos ciclo? Não temos ciclo. Então, eu olho para o 60, não vejo nenhum ciclo. Eu olho para o 15, também não tenho nenhum ciclo. Se o mercado nos apresentar um ciclo, a gente trabalha a favor de uma perna 2. O que seria um ciclo, Luciano? Digamos que o mercado faça isso aqui, ó. Que seja lá no 5, tá? O mercado fez isso daqui. Opa, Luciano, ele encontrou uma pausa, corrigiu, a gente vai trabalhar vendendo a favor de uma perna 2. É mais vezes, né, do tamanho, é mais ou menos relativo, né, dessa perna 1. Tá bom? É uma possibilidade de trade. Você tem que esperar, né, até ele se formar. Normalmente, quando o mercado não tem nenhum setup claro, ele tem um aqui no 15, não tá legal, né, porque as médias já estão ficando mais planas. Né? É um M2B ainda aqui no 15, né, um setup de compra. Teve um aqui antes, aqui o mercado ainda está no contexto de M2B. 5 minutos, médias completamente planas, né, e nenhum setup. Tá? Então, às vezes a gente tem setup e às vezes não, beleza? Valeu, pessoal. Um forte abraço para vocês aí. Fiquem com Deus. Até mais.